Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vander, eu sou professor de Física aqui da Oficina do Estudante. Bem-vindos ao canal da Oficina. O que eu vou tentar fazer aqui hoje é uma continuação daquela nossa conversa sobre os principais assuntos dos principais vestibulares. Falamos, podem ver no card aqui do lado, sobre movimento uniforme, variado, queda livre, lançamento horizontal e oblíquo. E hoje eu vou me enveredar pelos caminhos da termometria. Na verdade, um grande pacote da calorimetria, e eu pegaria um pedacinho disso, chamado termometria. O que eu quero estudar, na verdade? Vocês já viram isso em aula. Eu quero olhar para as escalas graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E já falo sobre isso já. Primeiro, uma definição importante. A diferença daquilo que vocês confundem sempre, as palavras calor e temperatura. E para isso, eu farei o seguinte com vocês. Me acompanhem aqui, por favor. Imaginemos, meus queridos, que eu tenha dois corpos, o corpo 1 e o corpo 2. E eu vou olhar para um deles. Eu coloquei aqui uma ideia. Imagine que eu pegue um pequeno pedaço do corpo 2 e eu amplie esse pedaço. Já viram essa técnica, né? Em biologia, por exemplo, o cara coloca uma lupinha aqui e amplia isso para você ver dentro. Se eu olhar aqui dentro desse corpo 2, eu vou ver as moléculas que compõem esse corpo. Concorda comigo? E se eu olhar para cada uma, vou ver que cada uma tem uma pequena agitação. E essa agitação é uma coisa microscópica, é uma grandeza microscópica. Eu vou associar a essa agitação uma certa temperatura. Então, daqui para frente, vamos fazer o seguinte. A agitação de um corpo define a sua temperatura. Então, se eu falar a temperatura de um corpo, ela está associada à agitação das moléculas que esse corpo tem. Então, se tiver muito agitado, eu tenho muita temperatura. Pouco agitado, pouca temperatura. De novo, a agitação é algo microscópico. E eu pego a temperatura, que é algo macroscópico. Então, uma medida de fora daquilo que eu tenho dentro. Como é que eu meço a temperatura que está relacionada à agitação das moléculas lá? Eu meço com algumas escalas, como eu disse. Quantas escalas tem, Vander? Tem várias. Eu posso inventar uma agora, a escala Gauss-Vander, por exemplo. Mas as mais usadas, como eu disse, graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Daqui a pouco eu volto a ela. Mas vamos voltar ao meu exemplo dos dois corpos aqui. Me acompanhem, por favor. Imaginem vocês que eu tenho um corpo 1 e esse corpo, por exemplo, está a 80 graus Celsius. Imagine que eu tenho um corpo 2 que está, por exemplo, a 20 graus Celsius. Vamos bater um papinho sobre isso. Se eu perguntar numa sala de aula assim, e geralmente eu faço isso, 80 graus Celsius, o corpo 1 está quente? Muita gente fala, está. Na verdade, depende. Por quê? A temperatura 80 graus Celsius pode estar quente ou fria, depende da situação. Se eu comparar, meus queridos, 80 graus Celsius com 20 graus Celsius, aí sim, 80 o corpo 1 está quente, 20 o corpo 2 está frio. Veja que 80 graus Celsius e 20 graus Celsius é uma comparação entre um e outro. 20 graus Celsius está quente ou frio? Depende. Um belo exemplo é se eu pegar alguém que mora no Alasca. 20 graus Celsius para ele, uma temperatura alta. É o verãozão dos caras. 20 graus Celsius para nós é uma temperatura baixa. Geralmente começamos a ficar com frio a partir de 20 graus Celsius. Então percebam, 20 graus e 80 graus depende, quente ou frio. Lógico, na comparação de 80 com 20, 80 é quente, como eu disse, 20 é frio, como eu disse. Imagine agora que eu pego esse corpo a 80 graus e o corpo a 2 e coloco a 20, e coloco em contato. Como assim, Vander, em contato? Se fossem dois sólidos, eu encosto no outro. Se forem dois líquidos, eu coloco dentro de um recipiente maior. Então, imagine que o 1, quente, vai encostar no 2, mais frio. O que vai acontecer? O 1, quente, vai esfriar e o 2, frio, vai esquentar. Portanto, ocorrerá aqui a passagem de energia do mais quente, do mais, olha lá, agitado, para o mais frio, do menos agitado. Então, as moléculas aqui estão muito agitadas, começam a encostar na outra pouco agitadas. Essa aqui perde energia e a outra ganha. Portanto, ocorrerá aqui a transferência de calor do mais quente para o mais frio. E é aí que eu queria parar e lembrar vocês. Há uma grande diferença entre calor e temperatura. Vamos lá? Temperatura está ligada à agitação das moléculas de um corpo.
Aquele corpo, então, pode ter grande agitação ou pequena agitação. Troca. Grande temperatura ou pequena temperatura. Temperatura alta ou baixa. Mas aquele corpo não tem calor. Eu não posso dizer, portanto, que um corpo tem calor. Calor é um processo de transferência. Então, calor aparece na transferência de energia do mais quente para o mais frio. Então, esse corpo aqui não tem mais calor que aquele. O que ele tem é mais agitação, maior temperatura que o outro. Tá claro? Então, distingua bem as duas coisas. A gente confunde toda hora. Dizemos assim, por exemplo, num dia quente de verão. Nossa, hoje está calor. Todo mundo entende. O certo é dizer, hoje a temperatura está alta. O dia de hoje não tem calor. O dia de hoje tem temperatura alta ou baixa. Tudo bem? Calor é transferência de um corpo para o outro. Desculpe o lembrete, isso aqui é parecido com força. Nós dizemos assim às vezes, olha, aquela pessoa tem muita força, ele é muito forte. Está errado? Ele pode aplicar muita força no corpo. Força é interação de dois ou mais corpos, não de um corpo só. Um corpo não tem força, ele aplica, ele exerce força em outro corpo. Então é interação. Calor é exatamente igual, é interação de um com o outro. Vamos voltar ao exemplo. O corpo 1 está quente, 80 graus Celsius, e o corpo 2 está frio, 20 graus Celsius. Na nossa segunda aula, nossa próxima aula sobre calorimetria, do grande pacote de calorimetria, eu quero perguntar a vocês, mas vou deixar essa perguntinha já, esse pensamento já, se eu colocar os dois em contato, o que vai acontecer com o cara que está a 80? Vai diminuir a sua temperatura, concordam? E o cara que está a 20 vai aumentar a sua temperatura. Então, algo assim desse jeito. O cara 80 está quente, o cara 20 está frio. Ao colocar em contato, há transferência de calor de um para o outro, energia de um para o outro, e esse cara baixa, o outro aumenta até chegar no equilíbrio. Que equilíbrio? Equilíbrio térmico. Então ocorrerá aqui uma transferência de energia do quente para o frio. Calor vai do mais quente para o mais frio. O mais quente esfria, o mais frio esquenta, e aí ocorrerá um equilíbrio na temperatura. Wander, quanto que será o equilíbrio? Não sei, crianças. Depende de vários fatores. Discutiremos isso em calorimetria, numa próxima aula, como eu disse, na nossa próxima aula sobre esse grande pacote chamado calorimetria. O que eu quero agora é dar uma olhada na temperatura desses dois corpos. Eu medi aqui, para ficar fácil para nós, em graus Celsius, porque nós medimos a temperatura em graus Celsius. Mas existem várias escalas, como eu disse. Pode existir uma escala Gauss-Vander. Existe a escala Rankine, a escala Rymor, que não é usada mais. Tem exercícios assim por aí ainda, né? Rodando por aí. Mas as três escalas que mais caem, as que são usadas hoje em dia, são as escalas. Acompanhem comigo. As escalas Graus Celsius, a escala Graus Fahrenheit e a escala Kelvin. Pelo amor de Deus, não se pode falar Graus Kelvin. Tem que falar Kelvin. E eu quero olhar para elas, mas dessa seguinte maneira. Vamos imaginar, meus caros, que eu quero montar uma escala Gauss-Vander. O que eu tenho que fazer? Imagina o seguinte exemplo. Eu pego essa caneta, imagine que é um tubo de ensaio. Tubo de ensaio transparente. E eu coloque dentro desse tubo de ensaio um pouquinho de álcool. Imagine que eu coloque um dedo de álcool. E coloque um corante para que você veja. Um corante azul como está a caneta. Vocês estão olhando um dedo de álcool aqui. Aí eu encosto esse termômetro, entre aspas, no meu corpo. E uma pergunta muito boa é, eu só encosto e tiro? Não, não é assim que a sua mãe fazia. Lembra? Você pega o termômetro, coloca embaixo do braço e espera um tempinho. Tempinho para quê? Para chegar no, lembra? Equilíbrio térmico. Então a mãe pega o termômetro e coloca embaixo do braço. Espera um pouquinho, chega no equilíbrio. Por quê, Wander? O teu corpo está quente, o termômetro está frio e eu vou chegar no equilíbrio. E assim ele marca. Como é que ele marca? Vamos voltar? Tem um dedo de álcool aqui, ó. Ao colocar no meu corpo, eu transfiro energia para o termômetro, eu estou mais quente. O termômetro vai receber essa energia e tem um líquido lá dentro, álcool. Esse álcool vai dilatar. Não tem para onde ir, ele vai subir. E vai subir até onde? Até o equilíbrio térmico. Portanto, ele vai dilatar. Vai dilatar esse álcool. Imagine que um dedo de álcool passe a ser 3 dedos. E aí eu falo assim para vocês, olha, meus queridos, antes a temperatura era 1 dedo de álcool e agora são 3 dedos. Se você olhar, isso não tem nexo, porque não tem relação com coisas do dia a dia. Então eu só consigo construir um termômetro se eu relacionar o meu termômetro, os meus Gauss-Vander, com algo do dia a dia. Com o que eu posso relacionar? E é assim que eles fizeram. Me acompanha aqui, por favor.
Imagine que o nosso amigo graus Celsius, ele fez o quê? Ele colocou o ponto mais baixo aqui para ele, 0. 0 o quê? 0 graus Celsius. Mas esse ponto é um ponto importante na natureza. É o que chamamos de fusão de quem? Do gelo. Então o que esse cara fez? A hora que o termômetro foi encostado em gelo, transformando em água, portanto fusão, esse ponto ele marcou e chamou de 0. Aí ele pegou um outro ponto muito importante e chamou esse ponto de 100 graus Celsius. Que ponto é esse, Wander? Esse ponto também é importante na natureza. É o ponto da ebulição de quem? Da água. Então imagine vocês que eu pegue água ebulindo ao nível do mar, o termômetro foi colocado lá dentro, ele foi subindo, subindo, parou, nesse ponto ele marcou e chamou de 100 graus Celsius. Percebam uma coisa importante, um parênteses para o Enem. A temperatura de ebulição da água, vão dizer 100 graus, Wander. Depende de onde você está. Ao nível do mar, 1 atm, portanto, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Mas eu estou falando de Campinas para vocês. E aqui estamos mais alto que ao nível do mar. Estamos aqui a mais ou menos 500 metros, 600 metros acima do nível do mar. A pressão aqui é menor. Lembra? Quanto mais alto, menor a pressão. Se a pressão aqui é menor, a água vai ebulir uma temperatura também menor. A água ebule aqui a 97, 98 graus Celsius. Se formos, por exemplo, em Poços de Caldas, é mais alto do que aqui. Lá a água vai ebulir uma temperatura menor. No Pico Everest, para você ter uma ideia, ebule aproximadamente 70 graus Celsius. Portanto, quanto menor a pressão, mais fácil para a água ebulir. Uma ideia boba é vocês mais ou menos entenderem isso. Imagine água e eu sou uma molécula de água. Para ebulir, eu tenho que pular fora daquele recipiente. Para eu pular fora, eu tenho que receber energia. Se a pressão em cima de mim, me apertando, é muito alta, tem que ter muita energia para eu pular fora. Se a pressão é menor, me empurram menos para baixo, pouca energia, eu pulo. Então, voltando ao nível do mar, muita pressão, 1 atm, eu tenho que ter uma temperatura muito alta para pular, 100 graus Celsius. Aqui em Campinas, 500 metros mais ou menos, a pressão é menor, eu pulo, eu vou ebulir mais facilmente. Então a temperatura aqui é mais ou menos 98, entenderam? Então o que esse cara fez? Chamou o ponto mais baixo aqui, que é a fusão do gelo, de 0 graus Celsius, e o ponto mais alto, que é a ebulição da água, de 100. O Gabriel Fahrenheit fez a mesma coisa, só que para ele, esse ponto aqui acabou ficando quanto? Vocês se lembram? 212. E esse ponto aqui ficou quanto? 32. Então veja, você vai ter que saber isso. Graus Celsius, a fusão ocorre a 0, a ebulição da água a 100. Graus Fahrenheit, a fusão ocorre a 32 graus Fahrenheit e a ebulição a 212 graus Fahrenheit. Ok? Agora entra na nossa conversa o nosso amigo Lord Kelvin. O Kelvin, e por isso não pode colocar aqui graus Celsius, essa escala é chamada de escala absoluta, é usada em laboratórios por aí, é a escala principal para a gente, usada no tal do PVT Povotó, lembra? PV igual a NT, tem que ser em Kelvin. Portanto, aqui, ó, não coloque graus, Kelvin. O nosso amigo Lord Kelvin fez a mesma coisa, só que a ideia por trás aqui é a seguinte, vou tentar explicar assim. Você concorda comigo que temperatura está ligada à agitação? Então concorda comigo que quanto menor a agitação, menor a temperatura, tudo bem? Então imagine hipoteticamente que eu vou tirando energia do corpo. Vou tirando. A temperatura baixa. Tiro mais um pouco. Temperatura baixa. Concorda que vai chegar um momento em que a agitação cessa. Imagine hipoteticamente, idealmente, que pare as moléculas. Nesse ponto, o nosso amigo Lord Kelvin chamou, me acompanha aqui, esse ponto de 0 Kelvin. Então aqui, ó, 0 Kelvin. É o ponto, queridos, de menor temperatura possível. Mas por que, Wander? Porque se ele usou a ideia que a temperatura está ligada à agitação e nesse ponto eu não tenho agitação nenhuma, é impossível ter temperatura menor. Então, o 0 Kelvin tem um nome. Isso aqui se chama 0 quê? Vocês já viram por aí? Absoluto. O que é o 0 absoluto? É a menor temperatura possível. É onde eu tenho a agitação das moléculas zerada, cessada, entenderam? Então é impossível ter menos 1 Kelvin, menos 2 Kelvin. Se cair no exercício, encontrou-se um planeta cuja temperatura é menos 10 Kelvin, está errado o texto.
Tudo bem? Então não existe temperatura menor que 0 Kelvin. Fazendo as contas, o valor que vai chegar aqui é quanto? 273. E fazendo as contas, aqui vai ser quanto? 373. Então eu tenho aqui, ó, uma relação entre as escalas, uma relação mais importante ainda, com pontos fixos da natureza. Que pontos são esses? A fusão do gelo e a ebulição da água. Desculpem, só para terminar a primeira parte, eu podia pegar aquele termômetro que eu tinha na mão, lembra? Que eu tinha álcool dentro, azul, e um dedo de álcool, podia ter feito o quê? Pegar esse termômetro com o dedo de álcool, colocá-lo em gelo em fusão. Ia dar um certo valor e eu marcaria 0 graus Vander. Eu pegaria esse mesmo termômetro, colocaria em água em ebulição. O álcool subiria e eu marcaria nesse ponto, sei lá, 50 graus Vander. E vocês entenderiam que 0 graus Vander é a fusão e 50 graus Vander é a ebulição. Então, vocês trabalhando com o termômetro assim, tá claro? Vocês estão acostumados, portanto, de 0 a 100. Os americanos, portanto, de 32 a 212. E um laboratório da Unicamp, por exemplo, está perto da gente aqui, de 273 a 373. O que eu quero agora com vocês? Eu vou pegar e marcar aqui, ó, Czão, ao lado Fão, e ao lado podia colocar K. Eu vou colocar T maiúsculo. Por quê? Porque Celsius, Fahrenheit e a temperatura absoluta, Kelvin. A mesma do PVT, Polvotop, você lembrar que T é em Kelvin. O que eu vou fazer aqui? Transformar de um cara para outro. Me acompanha? Vamos tentar fazer isso agora? Como eu disse, queridos, voltando à situação, eu tinha 3 escalas, lembra? Eu vou tentar agora fazer uma maneira de transformar graus Celsius em graus Fahrenheit, ou graus Fahrenheit em Kelvin, ou graus Celsius em Kelvin, quer dizer, transformações, equações que levem uma escala em outra escala. E a ideia aqui é muito simples, acompanha comigo. O que eu vou fazer aqui é pegar esse segmento e dividir por esse. Desculpe a maneira boba de dizer, é mais ou menos parecido com o Teorema de Tales, com aquela brincadeira de cima desse triângulo. Eu pego, por exemplo, a altura de um com a altura do outro, a base de um com a base do outro. Então a ideia aqui é, quero transformar daqui para cá. Então eu vou pegar o segmento pequenininho do grau Celsius com o segmento grande do grau Celsius. O pequenininho do Fahrenheit com o grandão do Fahrenheit. Como assim, Wander? Me acompanha aqui. Quanto tem aqui dentro? Quanto vale esse segmento aqui? É C menos 0, concorda? Portanto, vai ficar aqui, ó, me acompanha, por favor. Aqui vai ficar quanto? C menos 0. Então aqui, ó, C menos 0. É o pequenininho lá, tá claro? Agora eu quero o grandão. O grandão é 100 menos 0. Então, vindo aqui, embaixo, 100 menos 0. Estão me acompanhando? Wander, eu tenho que decorar essa ideia? Decorar não. Acho que é melhor você aprender o que faz. Sabe por quê? Porque no vestibular pode cair uma escala que você não conhece. Por exemplo, já caiu graus médico. Um médico inventou uma escala de 0 a 10. Ele associou 0 a 30 graus Celsius e 10 a 40, para saber se o cara está com febre ou não. Aí cai assim no vestibular. Se ele está com 9 graus médio, qual é a temperatura em graus Celsius? Tem que aprender a fazer isso. Então, qual é a ideia? Venha comigo que me acompanha. Pequeno pelo grande, pequeno pelo grande. Mesma coisa aqui, pequeno, grande, pequeno, grande. Vamos lá? Vai. Junto comigo. Aqui ficou pequeno, C menos 0. O grandão, 100 menos 0. Lá, o pequeno, F menos 32. Então, vai, F menos 32. E o grandão, quanto é lá? 212 menos 32. Estão me entendendo? Então, eu quero esse pequeno segmento dividido pelo segmento grande. Esse pequeno segmento dividido pelo grande. Entenderam a minha ideia? Quanto vai dar isso aqui? Me acompanha. Eu posso vir aqui e cortar, tirar, né, não cortar, o 0 com o 0. Que o 0 não apita nada. Eu não cortei o 0 com o 0. Eu tirei o 0. Porque eu não posso cortar o 32, está dividindo. Então a conta fica assim, vê se concorda comigo. C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 212 menos 32 é 180. E aqui o truquinho que eu posso aplicar é divido por 20 aqui, crianças, e divido por 20 aqui. Vai ficar como? Me acompanha lá. Vai ficar C sobre 5 é igual a F
menos 32 sobre 9. Esta relação leva graus Celsius em Fahrenheit, vice-versa, Fahrenheit em Celsius. Alguns filmes, por exemplo, vocês assistem, alguns seriados, por exemplo, um que está aí na moda agora, da Discovery, aqueles do tipo Desafio em Dose Dupla, ou aquele A Prova de Tudo, parece às vezes o cara numa floresta e parece lá a temperatura, em graus Fahrenheit. Como é que transforma? Pega graus Fahrenheit, coloca aqui, filhos, faz menos 32 por 9 vezes 5, cálculo Celsius. Então, essa é a maneira de transformar Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius. Perfeito? Qual é a minha sequência de ideia para a gente terminar? Agora eu quero, já que eu levei, me acompanha, Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius, vou fazer o quê? Celsius em Kelvin, Kelvin em Celsius. Como? O truque é o mesmo. O segmento pequeno pelo grande, o pequeno pelo grande. Só que eu vou fazer isso lá. Então vai ficar pequeno pelo grande, pequeno pelo grande. Vou fazer uma coisa aqui então, me acompanha? O pequeno. Aqui vai ficar C menos 0. Me acompanha? C menos 0. O grande, 100 menos 0. É a mesma ideia. 100 menos 0. Do outro lado, T menos 273. T menos 273. E o grande? 373 menos 273. 373 menos 273. Me acompanharam? De novo, para manter as cores, eu vou cortar o 0 com o 0, na verdade é tirar os dois zeros, e não posso cortar esse com esse. Mas vai ficar assim, portanto, desse jeito. C sobre 100. Lá do outro lado, ficou como? Ficou T menos 273 sobre, para nossa sorte, 100. Eu vou dividir aqui por 100, e essa escala, essa transformação, fica assim, muito mais fácil que a outra. Fica C é igual a T menos 273. Essa equação leva quem em quem? Celsius em Kelvin, Kelvin em Celsius. Vamos testar ver se bateu? Você me acompanha, por favor? Olha que legal. Pegue um ponto qualquer. Por exemplo, pegue 212. Vou pegar 212 e colocar aqui, ó. Me acompanha? 212. 212 menos 32. Dá quanto? 180. 180 por 9. Dá 20. 5 vezes 20, 100. Vamos lá na escala junto comigo? 212 equivale a 100. Opa, legal! Significa que essa equaçãozinha leva muito bem Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius. Tá claro? Vamos testar outra. Por exemplo, pega 373 em Kelvin. Joga aqui na escala, na transformação. 373 menos 273 é igual a 100. E 373, lembra, olha lá, é igual a 100 graus Celsius. Tá claro isso? Então eu consigo, com essas duas equações, transformar um cara em outro. Me entenderam, crianças? Tudo bem? O que seria bom para terminar essa minha conversa, falar com vocês, é uma coisa que às vezes cai, que é o seguinte: cuidado com essas duas equaçõezinhas, levam uma temperatura em outra temperatura. Mas pode cair em vestibular, isso aqui eu quero que me acompanhe. Vou pegar a caneta preta e olhar com vocês aqui. Perceba que essa escala vai de 0 a 100. Quanto varia de 0 a 100? Quantos graus tem de 0 a 100? 100 graus. Aqui, de 32 a 202, tem 180. Então, eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Cuidado com isso aqui. A variação de 100 graus Celsius é igual à variação de 180 graus Fahrenheit. Graus Fahrenheit. Lembre-se que a variação de 100 é igual à variação de 180. Agora, não podia dizer isso aqui, ó. Isso aqui está errado. Concorda? 100 graus Celsius não é igual a 180. Mas a variação de 100 graus Celsius é igual à variação de 180. Posso dividir por 100 dos dois lados. E ao fazer isso, vai aparecer isso aqui, que a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Significa que variar 1 grau, em outras palavras,
Subir um degrauzinho aqui é igual a subir aqui 1,8. Se você perceber, se eu subir 100, eu subo 180. 32 mais 180, 212. Sacaram o que eu falei? Isso é importante porque pode cair assim, ó. Geografia. Existe uma região do mundo cuja a amplitude térmica, que é a amplitude térmica mesmo, a diferença entre a temperatura mais baixa e mais alta, de um certo dia, um certo lugar do mundo. A diferença de temperatura é 40 graus Celsius. Quanto vale essa variação, essa diferença em graus Fahrenheit? Você não pode falar direto, a variação de 40 é a variação de 40 Fahrenheit. A variação de 1 é 1,8. Então você tem que multiplicar por 1,8. Variou 40, variou quanto aqui? 40 vezes 1,8. Variou 10, variou quanto aqui? 18. Variou 100, variou quanto aqui? 180. Tudo legal? Finalizando, 3 escalas importantes, com os seus pontos fixos e me acompanha aqui, as equações que levam uma temperatura em outra. Vander, terminando a aula, alguém pergunta, Vander, e cadê a transformação de Fahrenheit para Kelvin? Ou você vai lá e faz mais uma, ou pense, se Celsius é T menos EC3, eu posso no lugar do Celsius aqui, apagar mentalmente e colocar esse cara aqui, ó. Ao colocar esse cara aqui, eu vou ter a transformação de Fahrenheit para Kelvin, Kelvin, Fahrenheit. Entenderam? Eu espero, queridos, que tenham gostado da ideia de termometria. Isso aparece por aí, primeira, segunda fase. Aparece na segunda fase, isso aqui com outra coisa. Se gostaram, dê um joinha lá embaixo, importante pra gente. Comente o vídeo, vamos falar sobre ele. Tá? Um grande abraço a todos, valeu, obrigado, tchau.